atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. É isso, estamos de volta! Olá, gente amiga! Sexta-feira, 26 de setembro, hein? Fechamos aqui mais uma semana, último debate da semana. Obrigado você que está sempre com a Melodia. É isso aí, graças ao nosso bom Deus, estamos de volta num dia nublado, num dia mais fresco, né? Sim. A gente ficou aguardando uma chuva ontem, né, pastor Jailson? Mas ela ensaiou... Mas ela chegará. Chegará no tempo certo. Sim. É isso. Pois é, estamos juntos na frequência 87,9 FM, também no Instagram e Facebook, Melodia Conquista. Assim você nos encontra na rede. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Recebo na manhã desta sexta-feira o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Essa semana eu estava vendo uma foto sua, pastor, que tem aí provavelmente uns 15 anos, você sentado nesse mesmo lugar aí. Novo, sem cabelos brancos. O tempo passa, né? Nós construímos memórias, né? Verdade. Nós construímos memórias. Certamente. E eu louvo a Deus porque houve uma época que nessa cidade aqui eu não recebia convite nem para pregar em aniversário de boneca. É mesmo. Era tido como subversivo, rebelde, porque eu me atrevi a bater de frente em relação ao G12. A única casa que me acolheu foi essa aqui. Além da minha casa, minha família, a única casa que me acolheu foi essa. A Igreja Melodia, né? A Igreja Melodia. Então eu tenho essa dívida de amor com a Melodia, porque em uma época que eu não era nada, absolutamente nada. E não que seja alguma coisa hoje, mas... As portas foram se abrindo. As portas se fecharam, quando todas as portas... A Melodia manteve as portas abertas. Então, obrigado pela sua amizade, pastor Gilaelson, e também ao doutor Ebenezer Fagundes. Pastor Jailson Luz também está conosco, que deixou tudo hoje para nos atender. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Ok, um abraço aí a todos que nos ouvem, né? Da Rádio Melodia, um bom dia a todos, bom dia pastor Amâncio, pastor Alberto, pastor Gilaelson e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Melodia. E o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gila, pastor Davi, pastor Jailson. É uma satisfação novamente estar aqui na bancada e com esses grandes homens de Deus. Que Deus mais uma vez nos usem, né? A luz da verdade, para que você que está do outro lado e nós também aqui sejamos edificados. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Jailson que apresente este momento ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos acima de tudo e de todos, pela tua grandeza, tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Amém. Sendo elas a causa de não sermos consumidos. Obrigado. Amém. Pelo dom da vida, pelo maior patrimônio que um ser humano pode ter. Aceita a nossa gratidão, venha nos ajudar, nos iluminar, para que nós possamos ser canais de bênçãos para todos os nossos ouvintes. E que possamos, Pai, ser instrumentos para engrandecer o reino dos céus. Amém. Que nós tenhamos a humildade para acolher o Teu Espírito e sermos guiados e dirigidos por Ele, para que não prevaleça a pretensão humana, nossa vaidade pessoal, mas que o Teu Espírito possa, Senhor, ser
louvado, exaltado, e que assim possamos contribuir para o bem comum de todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos lá, o tema de hoje é este, gente. Tema muito interessante, é um tema que sempre aparece por aqui e é um tema essencial. O que é exatamente o reino de Deus? Vamos discutir agora no Debate Melodia? Debate Melodia. Bom, essa comunicação é feita nos evangelhos, né? É chegado o reino de Deus nas primeiras pregações ali, o pastor Davi Amâncio. E aí, às vezes, a gente lê o reino de Deus e a gente não entende o que é o reino de Deus. Uma certa vez Jesus falou assim, olha, vão dizer que o reino de Deus está aqui ou ali. Não acreditem. O reino de Deus está dentro de vocês. O que é o reino de Deus, pastor? Antes eu queria mandar um beijo para minha esposa, que mesmo nos piores momentos da minha vida, ela sempre esteve comigo. Um beijo. Maria Ione Trindade de Souza, e para os nossos filhos, Isabela, Rafael e Marcos Davi. A palavra para reino é basileia, que significa governo. Ou seja, quando Jesus Cristo estava falando sobre o reino de Deus, ele estava falando sobre o governo de Deus. Venha o teu reino, ou seja, venha o teu governo, seja feita a tua vontade. É tema que era central na mensagem de Jesus. E acontecia de forma recorrente, né? Ele falar sobre o reino de Deus. O que me intriga é que isso hoje não ocupa lugar central nas nossas prédicas, e deveria. Mas aquilo que foi prioridade para Jesus não tem sido prioridade para a igreja atual. Russell Norman Champlin afirmou que a moderna igreja de Jesus Cristo tem degradado a mensagem do Evangelho. Degradar é baixar de grau. Então, eu diria para vocês que é pauta urgente também voltar a pregar, a ensinar sobre o reino de Deus. O reino de Deus. E porque ele está em nós, dentro de nós. E ele falava para os seus discípulos, porque agora eles estavam debaixo desse governo. Ou seja, libertos do pecado, do domínio do pecado, agora eles passavam a viver debaixo do governo de Deus, que é muito importante porque não existem três governos operando no mundo invisível. É só o reino das trevas que opera e o reino de Deus que se sobrepõe. Sim. Porque Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu, na terra e no inferno. Então, o governo de Deus, ele sobrepuja, ele se sobrepõe, ele precede a qualquer governo, né? Então, embora o mundo esteja governado enquanto sistema pelo maligno, o mundo jaz no maligno, há um governo operando e nós percebemos os reflexos disso claramente, mas, contudo, Deus não perdeu o controle da história. Ele tem nas suas mãos as rédeas da história e isso é governo de Deus. Queira o homem aceitar ou não, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade diz que democracia é uma forma de governo que o povo pensa que está no poder. Parafraseando ele, eu quero dizer que livre-arbítrio é uma forma de governo de Deus que o ser humano pensa que está no poder. Mas não estamos. Engana-se o ser humano se acha que pode fazer o que quer, na hora que quer, mas somente Deus faz o que quer. E o nome disso é bel prazer de Deus. Né? Quando quer e quando quer.
Então, o ser humano não, nós temos limites impostos pelo próprio Deus. Então, ninguém pense que pode... Feliz daqueles que reconhecem isso. Feliz de quem reconhece os limites fixados por Deus. Então, reino de Deus é isso, é governo de Deus, que é pauta urgente para a igreja atual. Muito bem. E aí, pastor Jailson, é isso mesmo, o reino de Deus? O pastor Amâncio colocou muito bem, porque, na realidade, o reino de Deus, Jesus falando em Lucas 17, ele disse que ele estaria entre nós. Eu diria que o reino de Deus está dentro dos seus súditos, né? Porque o reino, se fala de governo, como colocou bem o pastor Davi Amâncio. Só que é um governo que reina apenas, por enquanto, nos seus súditos, né? Isto é, o seu súdito submete com prazer, não é certo? Ao domínio divino. Porque nós temos aqueles que fazem o confronto, não é certo? Submete porque não tem outra maneira, de certos limites que a própria vida impõe, não é assim? E com isso, eles acabam não aceitando de bom grado. Por exemplo, as infrações que são colocadas sobre um motorista de trânsito, por exemplo, às vezes eles obedecem porque sabe que tem infração que vai puni-lo. E existe a pessoa que ele se educou, ele não precisa de lei propriamente, não é certo? Ele não precisa de uma placa de sinalização num perímetro urbano para andar a certa velocidade, porque ele se educou aquilo. Contanto, a maioria tem que sofrer o agravo para poder obedecer. Ele obedece na base da imposição, não é certo? E o maravilhoso no caso do reino de Deus entre nós e em nós é porque nós fazemos com prazer. Nós não estamos obedecendo a Deus com medo do inferno, nem por força, por imposição, porque está dentro de nós uma gratidão. E é um privilégio, nós consideramos um privilégio, um prazer fazer parte desse reino. E lutamos, claro, contra a matéria que não faz parte do reino espiritual, né? A matéria física, que é essa que se opõe a nós todos os dias, como Paulo colocou, miserável homem que sou, porque ele estava lutando contra o corpo, o corpo físico, que é o corpo da morte, não é assim? O corpo físico é aquele que derivou do pecado e que está sujeito às fraquezas, às tendências, não é certo? E todos nós temos tendências, somos humanos, temos desejos físicos, porém este reino dentro de nós nos leva a um domínio, a submeter a liderança do Espírito de Deus para vencer as nossas inclinações e tendências carnais, não é assim? E aí vem tantas coisas que nós estamos sujeitos, né? Nós temos a tentação física do sexo, nós temos a tentação pelo poder, temos a tentação pelo dinheiro, a cobiça, né, da fama, a vaidade pessoal, o ego acentuado, que é uma coisa assustadora e assombrosa nas nossas vidas. Qual ser humano que não tem o seu ego, né, elevado? Só que alguns mais, outros menos. E quando nós damos conta de entender que nós precisamos dominar nossos egos, né, a nossa vaidade pessoal, aquela coisa de que você, qualquer coisa se inflama, né, mas você domina aquilo para que aquilo não extrapole, para que você domine os seus impulsos, a ira em certos momentos da vida. Então, o reino de Deus que Jesus mencionou, inclusive Mateus, ele define de uma forma bem interessante, no capítulo 11, versículo 12, ele diz assim: e desde os dias de João Batista, Jesus falando, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E tem a outra escritura que o reino do céu é tomado à força, não é assim? Mas se faz violência ao reino dos céus, se agride, não é certo? Se fazem políticas de combate aos verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Porque o grande problema dos dias atuais é que tem pessoas que estão envergonhando este reino, concorda?
desde lideranças a pessoas comuns, ao laico, né, da igreja. São pessoas que estão envergonhando o reino dos céus. E tem pessoas, por não ter capacidade de discernir, eles acham que todos são iguais, e não são. Não é verdade? É como o cenário político. O cenário político é vergonhoso, mas nós podemos generalizar. Ainda que tenha um, você não possa generalizar. Se tivesse meio, que não é o caso, não poderia generalizar, concorda? Porque certamente nesse meio tem alguém que está lutando contra a forte maré, né, as fortes ondas, para não dizer o vulcão, no meio tentando colocar as coisas da maneira corretas, fora do cenário da corrupção, que é gigantesco. Então, o reino de Deus, ele vem sofrendo agravo, e quem faz parte dele, quem participa dele, quem vive ele, quem desenvolve ele, porque uma das maiores mensagens que existe do reino dos céus sendo exposta é a vida vivida, não é certo? Você, eu como líder, nós como líderes, o membro que vive o evangelho, o seu dia a dia, no seu trabalho, na sociedade em geral, na comunidade, e enfim, a vida que nós vivemos em harmonia com Deus, seu reino, sua palavra, é a maior mensagem que existe, porque as pessoas vêem no pastor Davi, no pastor Alberto, no pastor Gileelce, e todos que nos ouvem, que vivem este reino, eles vão ver um bom exemplo ou um mau exemplo. E isso fala mais alto que nossas palavras, não é certo? As nossas atitudes, nossos gestos e ações falam mais alto do que nossas palavras. E isso é que é o importante. A pessoa vê em você o seu comportamento, a sua maneira de agir, de viver, de proceder. Sem palavras, nós estamos pregando, mostrando, testificando, e sem palavra também protestando contra as aberrações que nós temos no mundo atual. Inclusive, o reino de Deus tem sido tomado de forma desrespeitosa por líderes que têm envergonhado esse santo evangelho de Jesus Cristo. E nós somos hoje responsáveis para levar avante essa luz e não deixar essa tocha apagar. Muito bem. Tem também aquela confusão, pastor Ventura, que alguns teólogos fazem do reino do reino dos céus e o reino de Deus, né? Algumas passagens vão dizer reino dos céus, outras vão dizer reino de Deus, enfim. Mas esse texto que Jesus fala do tomado à força, né? Aí às vezes pode soar como violência, né? Sim. Força, guerra. Mas assim, a gente percebe que, claro, o reino de Deus, você precisa se esforçar, né? Você precisa dedicar-se a ele. E aí a gente vai lembrar do Pai Nosso, porque Jesus ali ensina a pedir o reino de Deus, né? Venha a nós o teu reino, né? O teu reino. Então, assim, se esse reino é um governo, como aí disse o pastor Davi Amâncio, como é que é? Esse governo se estabelece, mas ao mesmo tempo eu tenho que continuar buscando esse reino? Como é que é essa... Ou ele se estabelece uma vez e pronto? Como é que é? Primeiro, a confusão teológica, essa divergência teológica, ela vem de séculos, né? De séculos, e muitas vezes a gente aprendeu errado. Eu mesmo, acho que já te comentei sobre isso em oportunidade. Essa confusão que é feita por falta até de buscar, né? E Jerônimo, que produzia a Vulgata, né, a versão popular, ele não colocou o livro de Mateus como o primeiro evangelho à toa, né? A diferença aí de reino dos céus e reino de Deus, por uma questão, se eu estiver errado aqui, o pastor Davi, o pastor Jailson, pode entrar aí contribuindo aí e até me corrigindo. O livro de Mateus, ele foi escrito especificamente para judeus. E Mateus, nós vamos ver aí que aparece pouquíssimas vezes falando sobre o reino de Deus, mais o reino dos céus, né? No próprio capítulo 19 de Mateus, no versículo 14, ele diz aqui, assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Só que no versículo 24, ele já diz assim:
E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que tentar entrar um rico no reino de Deus. A gente vai ver que Mateus especifica reino reino dos céus. Só que a gente vai olhar nos outros escritos, como Lucas e Marcos, a gente vai ver sendo mencionado o reino de Deus, né? Mateus, por respeito, e eu estava lendo sobre isso, ele cita poucas vezes, porque era comum dos judeus não falar o nome de Deus, né? E aí ele falava mais reino dos céus, para não ter essa confusão. E aí a gente vem aprendendo que o reino de Deus é um estilo de vida, a gente ouve muito isso. A gente ouve dizer que o reino de Deus ainda vai ser instaurado na terra, a gente ouve isso também. Mas o reino de Deus, de fato, como disse com muita propriedade o pastor Davi Amans, o pastor Jailson, é um governo de Deus. Já chegou. E já está em nós. A gente precisa praticar isso, né? O que é que diz? Ó, venha a nós, ali é como se diz, venha a nós o teu governo, né? Outra observação, ele fala assim na terra como é no céu. O governo de Deus é perfeito. O governo de Deus, quando ele em sua magnitude, em sua totalidade, estiver completo aqui na terra, eu creio que a gente vai ter um período, né? O que é que Jesus diz? Ó, é chegado a vós o reino dos céus. Quando chegar esse reino de Deus aqui, porque as palavras são sinônimas aí, a gente vai ver que tanto o reino dos céus quanto o reino de Deus são palavras sinônimas, né? Quer dizer a mesma coisa. Não se separam. Não se separa, né? Eu lembro, Gila, da nossa última aula lá, que a gente tocou nesse assunto, né? Sim. E depois foi uma polêmica na igreja. Mas por que no céu? É justamente isso, a gente precisa ver o contexto no qual o evangelho foi escrito. Falando de evangelho, nós como fazendo parte do reino de Deus e com a obrigação de proclamar o evangelho não é uma palavra nova. Talvez eu já ouvi alguém dizer assim, que depois de Jesus que nasceu o evangelho que significa boas novas, é muito bem antigo, né? O que acontecia? O cara ia para a guerra, e aí quando eles venciam aquele reinado, aquele exército, e o rei vencia a guerra, vinha um cara à frente, um evangelista. Ele vinha correndo para avisar, chegava no reino e dizia: olha, vencemos, trouxe boas novas. O pé todo arrebentado, porque às vezes aquele pedacinho de couro que tapava, que era, né, dito como um alpargato, uma sandália, correndo em pedras e pedregulho e cascalho e tudo, chegava todo arrebentado, a ponto, né, do salmista dizer o quê? Formosos são o quê? Os pés daqueles que anunciam o evangelho, as boas novas. Então o reino de Deus é isso. A gente já está. Eu estou vivendo o reino de Deus já nessa terra. Eu já estou vivendo, não sei se os pastores entendem dessa forma. Sim. A igreja está vivendo isso. Tudo verdadeiro, né, o evangelho, as boas novas têm sido vividas hoje aqui. Precisamos melhorar. E se eu não me engano, é o Salmo 15, né? Que a gente fala sobre o cidadão dos céus. O cidadão do reino dos céus, né? Porque há quem diga que a gente vai para o céu, para o reino dos céus. Mas a verdade é que o reino de Deus, o governo de Deus, já está sendo instalado aqui. A gente já está vivendo esse tempo. E a gente precisa aprender mais, se aprofundar mais nisso. E para isso, as escolas bíblicas têm que ser atuantes. Não com essa nova moda que está aí. Ensinar o que é a Bíblia, a raiz, né? Porque a gente está ouvindo um bocado de coisa aí que não tem nada a ver. Até sobre moela de galinha a gente está vendo falar em púlpito, né? Que a gente estava rindo há pouco. E o que precisa ser falado é Bíblia, é palavra. É algo que você tem dentro de você. Isso aí parece piada, mas o pastor Davi fez uma analogia, disse que é verdade o vídeo. Uma perícia, né? Uma perícia. Vamos lá. Olha, nós vamos ao intervalo, pastor Davi, mas eu quero deixar pendente aqui, porque é o seguinte, quando Jesus diz o seguinte, e desde os dias de João Batista o reino é tomado à força. Parece que ele está falando de muito tempo atrás, né? E desde os dias de João Batista. Só que, se você for olhar o contexto, quando ele estava falando, primeiro que tinha pouco tempo que João Batista tinha começado a pregar, João Batista ainda estava na prisão, né? Inclusive tinha mandado até os seus discípulos verificar se realmente era Jesus, o que havia de vir, né? E aí, quem começa com essa conversa aí é João Batista, né? Mateus 3, né? Proclamando, é chegado, quem traz essa notícia, né? O reino de Deus e tal, pregando, né? É João Batista. Mas e aí? Como é que está a nossa situação hoje? Nós temos visto o reino de Deus nas pessoas, em nós mesmos? Daqui a pouco a gente volta.
Quando tudo parece difícil e a vida parece não ter sentido, abra seu coração. Um abraço, um amigo, um irmão. É só um momento e tudo tem solução. Essa dor vai passar com o vento. A vida é bonita, pode acreditar que a felicidade em tudo está. Num canto de amor que vai ecoar em toda a cidade. Viva a vida, viva você. Viva a vida. Vale a pena viver. Tenha fé que a esperança é quem diz. Você nasceu pra ser feliz. Acredite na vida. Você não está sozinho. Campanha de enfrentamento ao suicídio. Apoio. Melodia, melodia! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 30250733. Cortina e Cia. Eu me rendo ao seu amor. Vem aí, dia 27 de setembro, Marcha pra Jesus 2025 e Dia do Evangélico em Ribeirão do Largo. Saindo da Praça da Prefeitura às 17 horas e concentração na Praça de Eventos às 19 horas. Com os cantores Misaías Oliveira, Eliane Fernandes, Obed Tainá, Gabriel Simões e pregando a palavra, o pastor Kael Santos. Apoio, Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo, Bahia Turismo e COTE. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Pode curtir, pode compartilhar. Pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Você pode ficar por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nas redes, no YouTube, pelo site oficial da Câmara e acompanhando as sessões todas as quartas e sextas pela Rádio Câmara 90.3 FM ou presencialmente. Com tantas formas de participar dos assuntos mais importantes da cidade, não tem como você ficar de fora. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Debate Melodia. Voltamos, 11h40 na Melodia. Vamos entender melhor esse texto aí, pastor Davi Amâncio. Nós estamos falando hoje do reino de Deus, para você que está chegando agora. E aí caiu esse texto onde Jesus diz que o reino dos céus tem sido tomado por força, por violência, ou se faz violência, depende da tradução. Como é que a gente entende esse texto aí, pastor Davi? Ó, aqui na narrativa de Mateus, é muito claro que Mateus está falando que Jesus está falando sobre João o Batista. E aí aqui na NVI está escrito assim: em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Então vejam só, como foi que João o Batista morreu? Decapitado por falar a verdade. Sim. Isso foi a ação de pessoas violentas invadindo o reino de Deus, né? Porque a mensagem de João Batista é: chegado a vós o reino. Ou seja, pessoas violentas invadiram o reino. E é interessante isso porque parece que Deus observa passivamente aquilo. Ninguém se engane, porque na verdade Deus está atento a tudo que está acontecendo sempre, desde que gente é gente. E aí uma vez alguém me perguntou: Deus dá asa à cobra? Eu falei: dá. Porque para derrubar, só voando. Só voando, gente. Como é que vai derrubar uma cobra no chão? Vai cair para onde? Não tem como, né? Não tem como. Herodes foi uma cobra voando. Decapitou João Batista porque denunciou o pecado dele. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E a adúltera se achou ofendida e fez toda aquela... Ali teve uma mulher insuflando o coração também daquele homem. Com né? certeza, a filha dela. O nome é o poder da mulher. Poder da mulher. Poder da mulher. Fama, dinheiro e mulher. Poder. Poder também. Poderosa, né? Poder, com certeza. né? O poder funciona como uma droga, Sim, deixa a sim. pessoa fora de si. Aquilo que ela mais combatia, depois é o que mais pode fazer depois de investida de poder. Bom, mas o fato é que pessoas violentas sempre invadiram o reino de Deus e Deus permite. Sim. É isso que é interessante pensar. Por que Deus permite? Com algum propósito. Com algum propósito ele permite. Sempre foi assim na história. E aí, a gente é só lembrar que pessoas portadoras da mensagem profética, profetas de Deus, morreram, pagaram com a vida. Paulo, apóstolo, foi decapitado nos arredores de Roma e a espada não entortou, aquela espada do soldado romano não envergou, não deixou um raio cair, não veio um raio e espedaçou o soldado. Ou seja, pessoas violentas invadindo o reino. Tiago morto ao fio da espada. Então, a grande verdade é que nós precisamos lembrar que em meio a tudo, qualquer que seja o problema, no Brasil, a justiça não é cega. Mas Deus não está atento a isso? Está. Sim. Está atento. A justiça do reino, ela é diferente da justiça da terra. O reino tem justiça, viu? A justiça do reino, ela consegue enxergar, contudo, sem ser arbitrária. E sem cometer injustiça. Não comete injustiça. A justiça de Deus é aquela que minha mãe dizia: a justiça de Deus é certa. É certa. Uns dizia: tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. E por aí. Agora, lembremos que ainda quando a violência humana invadiu o reino, não ficará impune. Deus não vai permitir que alguém faça tal coisa e ainda viva o suficiente para tripudiar, que é zombar do vencido. Então, lembrem-se, Deus tem nas mãos as rédeas da história. É uma frase que nós usamos que virou até música: Deus é soberano, mas nós não temos noção das implicações disso. Dizer que Deus é soberano significa dizer que Ele manda em tudo e em todos. Ele manda em quem a gente vê e em quem a gente não vê. Porque até o diabo, a ponta da corrente que controla esse cão, está nas mãos de Deus. Isso é fato. Então descansemos, queridos, nisso, que seja qual for
a arbitrariedade que esteja acontecendo, nós não precisamos fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus quem faz é Ele. Muito bem. Pastor Jailson, mas e aí, tem como a gente aferir, assim, cada um individualmente, se o reino de Deus está dentro de nós? Não é a moela. A moela. Ficou difícil, né? Nós buscamos, né, isso. Eu tenho que lembrar só de Mateus, quando no capítulo 7 ele diz assim, pelos seus frutos conhecereis, né? É a única maneira da gente, pelo menos, ter uma noção, né, da vida que a pessoa vive, né? Se o reino de Deus está dentro dela, mas jamais para fazer um pré-julgamento de quem quer que seja, né? Porque é uma outra coisa muito perigosa, né? Que o ser humano carrega. É querer colocar a cabeleira branca, né? Que a antiga corte inglesa. Né? Ela usava a peruca branca, né? Sinal de autoridade, né? Canso branco. Era o Supremo. Era o Supremo. Então, uma das coisas importantíssimas que nós, no decorrer dos anos, a gente acaba, com a experiência, adquirindo isso, é não fazer julgamentos ou pré-julgamentos, né, de quem quer que seja. Agora, uma coisa é fato, a vida que a pessoa vive define de que lado ela está, não é verdade? Então, uma das grandes coisas que um ser humano pode ter dentro de si e proceder com isso é o equilíbrio, né? Você ser centrado, equilibrado, você não pender nem para a direita nem para a esquerda, né? Estar no centro, porque senão você se torna pessoas envolvidas no reino da terra, que é um dos fatos, já que nós estamos falando de reino, um dos grandes problemas hoje que envolve a igreja evangélica brasileira é que ela tomou partido, entendeu? Ela tomou partido no reino da terra. Ela se envolveu, ela se tornou partidarista. E Jesus disse, se o meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam por mim. Quando Pedro, com aquela ação, que inclusive ele mesmo que mandou adquirir uma arma, não foi a espada? Ele tirou a orelha do filho do sumo sacerdote, não foi? Do mal? Foi. Jesus disse o que para ele? Ó, coloca a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E você acha que se eu quisesse, eu pediria 12 legiões? Uma legião já seria o suficiente, 12. Em torno de 2.000 anjos cada legião, né? Então, Jesus não estava aqui defendendo um reino terreno. Jesus não foi ativista político. Exatamente, não foi ativista político, bem colocado. Então, o que é que nós temos que tomar partido? Nós temos que fazer nosso papel dentro daquilo que é legal, sem tomarmos sem sermos partidaristas, porque aí nós confundimos, nós insultamos, como muitas situações dessa, e crentes envolvidos nisso, cidadãos, homens e mulheres que se dizem representantes do reino dos céus, mas com essas atitudes. Então é preocupante esse quadro. Eu olho isso com muita preocupação. E nem deve ser neutro, viu? Sim, nem deve ser neutro. Também. Mais justo, né? Porque senão se torna alienado. Sim, entendeu? Então é uma situação um tanto muito complexa e que requer, inclusive, o discernimento espiritual do reino de Deus dentro da gente, porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, em outra passagem Jesus disse, não é? Então, para você defender este reino, vivê-lo, pregá-lo, anunciá-lo, convencer as pessoas de que este reino é a melhor opção, primeiro você tem que viver. Pedro disse assim, para que as pessoas busquem a razão da vida que há em vós, não é verdade? Quer dizer, aquilo está em mim de tal maneira, de uma forma tão clara, que as pessoas vão buscar em você, em mim, o que você faz para ser feliz? Não é verdade? Que hoje as pessoas vivem em busca da felicidade, não é assim? Um evangelho que ele prega um reino terreno, não é assim? Cheio de promessa, é só promessa, promessa, promessa. Você vê muito pouco a mensagem de renúncia nos dias atuais. E para entrar nesse reino nós temos que renunciar. Não é verdade? Se não renunciar,
Como é que você entra nele? Se as pessoas estão mescladas com o reino terreno, um reino comprometido com a corrupção, né, comprometido com tantas coisas que são reprováveis pelo reino dos céus. Aí vem, não sei se foi Amós, vocês se lembram dessa passagem, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Miqueias 2:10, obrigado. Não, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção, que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, se essa corrupção que ela está quase generalizada, ela está destruindo, como é que eu vou defender este reino? Não é verdade? Agora, é claro que você tem sua posição, você tem sua postura, você tem o conhecimento para poder levar aqueles que dependem da sua orientação a crer na coisa certa, na coisa centrada, na coisa correta, naquilo que de fato enaltece o reino de Deus. Uma coisa que nós temos que procurar deixar bem claro para as pessoas e na nossa prática de vida diária, é que o reino de Deus e o próprio Deus tem que ser exaltado, enaltecido, glorificado, o que às vezes pouca gente está fazendo. Se glorifica muito o reino material, né? O ter, que hoje quem predomina é o ter e não o ser, é assim? É um sistema dominado pela cultura do capitalismo, né? E do materialismo. E isso leva as pessoas a sempre se vangloriar do que tem e abandonar o ser, porque Jesus vem buscar o ser, né? O ser contrito a ele, o ser que vivencia o dia a dia do Evangelho, que mostra com a vida vivida este reino que estaria dentro de nós e está vindo, porque nós cremos em um reino que será estabelecido um dia sobre a terra, um reino de justiça e de igualdade para todos. E que não terá fim, né? Que não terá fim. Amém. Graças a Deus. Em Mateus 17:20 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, ele está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Aí é que está dentro, né? Aí a gente percebe que passa a se confundir. A gente percebe que passa a se confundir, pastor Ventura, o reino de Deus, nesse texto de Lucas 17:20, com o próprio Jesus, né? Inclusive, teve até um irmão que ligou aqui dizendo o seguinte, que ele entende que o reino de Deus é a própria salvação, né? O próprio Jesus que diz: buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas, né? E aí, neste caso aí, a coisa começa a esclarecer, né? Porque se o reino de Deus não vem de modo visível, né? Mas ele está entre nós ou dentro de vós, aí a gente tem a questão das versões, né? Entre nós, aqui pode ser uma coisa, dentro de nós pode ser outra coisa, né? Eu essa semana falava sobre essa questão de sermos templo do Espírito, né? E aí, juntando esses versículos aí, é uma confirmação do próprio Jesus dizendo que eu creio muito mais no dentro de nós, até porque depois aparece essa escrita de Paulo, né? Falando que nós somos templo do Espírito Santo. Entre vós e dentro, e em vós. E Jesus já dizia isso em João 14, né? Ele está sobre vós e estará em vós, o Espírito, né? Eu creio, amados pastores e ouvintes, que o reino de Deus, que aí agora a gente pode falar um estilo de vida, né? Ele está em nós, esse reino de Deus. Quando o pastor Davi Amâncio estava falando aqui, eu estava aqui só para fazer um adendo, pastor, é tudo isso que o senhor falou, mas eu estava olhando aqui um exegeta falando, ele falou assim, eu salvei aqui para a gente compartilhar. Frase violência no reino de Deus, baseada em Mateus 11:12, refere-se a uma luta espiritual e um esforço intenso para entrar e conquistar o reino dos céus. E não uma violência física ou ação de um Deus violento.
Os violentos mencionados são aqueles que empenham uma força da alma, disciplina e renúncia, lutando contra as próprias inclinações e paixões para se voltar para Deus, né? Só fazendo um adendo e corroborando com o que o pastor Jailson falou, que é essa luta, né? A gente vive isso, e o pastor falou uma coisa assim que a gente vê pelos frutos. E aí eu queria mencionar o Salmo 15, se o pastor puder abrir, pastor. Sim. Só para a gente ler aqui. Porque uma das características do reino de Deus ela não é visível o reino de Deus, mas em mim estando, eu vou ter que ter esse fruto, vou ter que ter essas características. Salmo 15, pode ler, pastor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Mas? Um tópico. Tem tempo aí, Gilão? Então, fala a verdade. Sim. Pratica a justiça. Sim, e fala verazmente. Isso são características do reino de Deus, de você ter o reino de Deus. A gente não ama a injustiça, mas nós nos alegramos com a justiça. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Pronto. Falando de afronta, o pastor Davi falou uma coisa aqui, eu estava aqui pensando, pastor. O senhor falou assim, nem pode ser nem de um lado, nem de outro. Aliás, não pode ser... Nem neutro. Nem neutro, né? Nem se tomar tudo, né? Ativista político. Isso, eu acho que a igreja ela tem que ser apologética. O que é apologética? O que é defesa da fé. Eu tenho que mostrar o que eu sou. Eu vou estar nesse mundo porque não tem jeito, eu estou aqui. Sim. Mas não sou daqui também, não. Eu vou usar as frases de Jesus. Eu estou aqui, mas não sou daqui, não. Você combate o mal sem combater quem pratica o mal. Isso. Certo? Seria isso. Isso. Não ser o neutro, como você disse, né? Você combate o pecado e não o pecador. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Porque, na verdade, hoje a igreja... Tem um caminho ainda sobremodo excelente. Quer viver o bem, não perseguir o mal. Viver o bem, você combate o mal. E hoje, nessa atual conjuntura que a gente está hoje... Depende de uma lucidez maior. Perseguindo o mal, você fortalece o mal. Se você perseguir o mal... Na atual conjuntura você nossa diz que hoje... tudo que combate fortalece? Foca cresce. Focou, na atual conjuntura hoje... Fortalece, política, falando. Aí a gente vê algumas igrejas entrando mesmo com gosto, sem sabedoria, colocando a igreja no... Se expondo, né? Na verdade, né? E chamando perseguição para cima de si. A gente está vendo isso. Uma coisa é você insultar, provocar. O Espírito de Deus nunca levou ninguém a esse comportamento. Não precisa. Nós precisamos de pessoas que têm inteligência espiritual. Eles usam contra nós isso. Exatamente. Usam contra nós. Cadê o povo que diz que é pacífico, que é pacificador? Dietrich Bonhoeffer, teólogo, resolveu matar Hitler. Olha. Porque disse que estava a serviço do mal. Hitler estava a serviço do mal e ele precisava parar Hitler. Tinha que praticar outro mal. Ele queria fazer a obra de Deus. Aí Hitler matou ele. Só para terminar, professor. Sim. É aquele, versículo 4, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aí, meu pastor, a receita de... você vai olhar para o cidadão, tem que ver frutos, né? Pelos frutos a gente conhece... a árvore, quem é quem. Muito bem, 11h59. Vamos lembrar também que quem tem o reino de Deus dentro de si produz frutos, né? Bons frutos. Dava para falar sobre a cultura do reino. Que o reino dos céus fala dessa cultura do reino, viu? Sim. É o céu na terra. Que é diferenciada. Um debate sobre a cultura do reino. Qual é a cultura do reino? Que ela é diferenciada. E também, sobre aquilo que você falou, é fácil fazer a vontade de Deus? Aí é que tá. Dá um bom debate. É uma luta terrível. Dá um bom debate. Assim, tem um campo de tensão. Se fosse fácil, a maioria gostaria de ter esse reino, mares de rosa, né, e coisas parecidas. O professor Elias, semana da igreja, perguntou assim, pastores e aí, irmãos, se tirasse o inferno, não vou ter inferno não, você vai ver, você vai se enganar, mas se você morrer não vai para o inferno não.
Onde serviriam a Deus? Muito bem. O professor Eliel esteve lá. Teve, muito bom. Muito bom saber disso, como é que ele está arrumando tempo para ir lá e não está arrumando Foi de noite. É um debate, né? Depois eu vou perguntar para ele. Agradecendo aqui os nossos pastores, obrigado ao pastor Jailson, pastor Davi Amâncio e também o pastor Ventura pela colaboração, e a você que sempre está conosco aqui na Melodia. Muito obrigado a todos. Genildo Ribas chegando com Rádio Chofé, e o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.